regras de concurso de pessoas e do concurso material. Inexistência de inépcia da denúncia, que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo aos acusados a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício de seu direito de defesa. Justa causa para ação penal. Item 14, justa causa para ação penal, provas de materialidade e indícios razoáveis e suficientes de autoria, produzidos de forma autônoma e independente da colaboração premiada pela Polícia Federal, além de outras provas corroborando as declarações do colaborador. Existência de justa causa para instauração da ação penal, analisada a partir de seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia de elementos sérios e idôneos que demonstram a materialidade do crime e os indícios razoáveis de autoria. Recebida a denúncia por unanimidade, nesses termos da ementa, todo o material probatório relacionado à investigação foi disponibilizado aos ministros da primeira turma em 11 de março de 2025, em HD externo. Posteriormente, em 18 de 7 de 2025, novamente foi disponibilizado a totalidade, os ministros da primeira turma, a totalidade do acervo probatório, bem como as peças produzidas pela Procuradoria-Geral e pelas defesas por meio de link, de forma a facilitar a análise de toda a turma, como combinado com Vossa Excelência, presidente. Também saliento que, em relação ao réu Alexandre Rodrigues Ramagem, em virtude da Resolução 18/2025 da Câmara dos Deputados, e conforme decisão dessa primeira turma, decisão unânime dessa primeira turma, foi determinado o prosseguimento da ação em relação às infrações penais de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, em face da inaplicabilidade do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, em relação aos crimes praticados antes da diplomação do réu como deputado federal. E foi determinada a suspensão parcial da ação penal 2668, com a consequente suspensão da prescrição, em relação aos dois crimes imputados ao réu Alexandre Ramagem, praticados após a diplomação como deputado: o dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e a deteriorização de patrimônio tombado. Também aqui no relatório que disponibilizei a Vossas Excelências, transcrevo a ementa. Em 11 de abril de 2025, determinei a citação e notificação dos réus, bem como determinei a manifestação dos réus delatados, agora sim, uma vez instaurada a ação penal, após o decurso de prazo concedido ao réu delator, Mauro César Barbosa Cid. Todos os corréus foram devidamente citados, notificados e apresentaram defesas prévias no prazo legal. Em 30 de abril de 2025, rejeitei as preliminares arguidas pelas defesas dos réus, indeferi o requerimento de absolvição sumária formulado por Anderson Gustavo Torres e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, bem como afastei essa mesma absolvição sumária em relação aos demais réus. Deferi ainda a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e, em relação ao réu Anderson Gustavo Torres, determinei que indicasse qual a relação das testemunhas arroladas em cada um dos crimes imputados. Isso foi feito posteriormente e as testemunhas foram admitidas. Indeferi o pedido para oitiva de Silvinei Vasques, arrolado pela defesa de Anderson Gustavo Torres, por Silvinei Vasques figurar como corréu nos autos da petição 1200. E julguei prejudicado os requerimentos de Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto de acesso aos autos e sua integralidade, uma vez que, conforme decisão unânime da primeira turma, todas as defesas já haviam tido amplo e integral acesso a todas as provas juntadas aos autos. Também determinei, a pedido da defesa de Anderson Gustavo Torres,